Oi pessoal, boa noite. Como é que tá? Eu tava usando esse aviãozinho aí para enviar a live para todo mundo. Como é que tá o som, pessoal? Dá um feedback para mim, se tá dando para ouvir bem. Boa noite, Renatinha. Boa noite, minha mãe. Boa noite, um monte de gente querida aí entrando. Vamos lá. Me dá um feedback aí do som, por favor. Boa noite, Anne. Ó, primeira vez que eu escrevo, obrigada, Renatinha, o título da live lá em cima, deu certo, então tô testando aí. Obrigada, pessoal. Oi, Rafa, boa noite. E aí, pessoal, hoje a live é comigo, eu e só eu, e preparei aqui umas coisas bem interessantes para vocês, pra gente discutir no dia de hoje. Então, deixa eu ver aqui a minha folha com os recadinhos. Então, vamos lá. Então, primeiro, pedi para todo mundo usar esse aviãozinho para convidar todo mundo, que a nossa live hoje é sobre mobilização articular e usar o raciocínio da mobilização articular, quando a gente deve usar, quando a gente não deve usar, como que funciona, falar um pouco de pós-operatório. Então, envie esse aviãozinho aí para todo mundo, que eu tenho certeza que a galera vai se beneficiar com essa live e vai aprender bastante. Boa noite, Suelen. Boa noite, Papique, entrando aí. Então agradeço aí a todo mundo, né, que já chegou. Agradeço a todo mundo que vai ajudar a divulgar a live. E vamos lá. Então vamos começar a falar de mobilização articular. Então depois eu vou diferenciar um pouco do que é a mobilização, do que é a manipulação, né? A gente vai falar isso também, quando a gente deve usar mais mobilização, quando a gente deve usar manipulação. Eu confesso a vocês que no meu dia a dia eu uso bastante mobilização. Uso manipulação também quando vejo necessidade. Obrigada, Papique. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso quando usar cada uma dessas coisas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, quais são os objetivos, né, os benefícios de realizar a mobilização articular? Então, primeiro clássico, né, para ganho de arco de movimento, para diminuição da dor, melhora da produção de líquido sinovial, ajudar a reposicionar essa articulação, ajustar essa articulação. Então, quando nosso paciente, por exemplo, operou o cotovelo, ficou limitado, bloqueado, ou ele usou uma imobilização, usou um gesso, usou uma tala gessada, usou um imobilizador, ele fica com restrição de movimento, claro, porque ele ficou lá um tempo imobilizado. Então, a gente precisa trabalhar esse ganho de arco de movimento no nosso paciente. E para isso a gente tem que respeitar algumas coisas, alguns parâmetros, algumas regras. E quando a gente entende um pouco o benefício disso tudo, ajuda no nosso raciocínio e no ganho real do arco de movimento. Então, uma das coisas, né, que eu sempre falo é que a gente precisa entender um pouco mais sobre a artrocinemática. E a artrocinemática é um movimento que ocorre dentro da articulação, diferente da osteocinemática. Então, trouxe aqui alguns ossinhos, né, pra gente, pra ficar mais claro. Vou só desativar os comentários um pouquinho, daqui a pouco eu volto com os comentários. Então, por exemplo, se a gente for pensar no movimento do fêmur numa abdução, esse é um movimento osteocinemático. Todo fêmur na abdução está se movendo para fora e para cima, todo o fêmur. Então, o movimento osteocinemático é o movimento do osso como um todo, ok? Então, para onde esse osso está indo? Então, o movimento ósseo, a gente vai pensar em osteocinemática. Diferente da artrocinemática, que é o movimento dentro da articulação. Então, para que esse movimento de abdução aconteça, esse movimento de abdução, né, do quadril, então onde o fêmur vai para cima e para fora, a cabeça do fêmur vai ter que se mover lá dentro do acetábulo. E para que isso ocorra, né, isso ocorrer, é o movimento artrocinemático. Então, o movimento artrocinemático, ele acompanha o movimento fisiológico, ele é considerado um movimento de pequena amplitude e é um movimento involuntário. Eu não consigo, eu mesma, por exemplo, fazer um deslizamento ou um giro dentro
do meu quadril, né? Ou seja, da cabeça do fêmur em relação ao acetábulo. Então é um movimento involuntário, eu consigo fazer no meu paciente, de forma passiva. Eu consigo de forma involuntária, né? Eu faço o movimento osteocinemático e de forma involuntária ocorre o movimento artrocinemático. Então, se eu faço de forma voluntária a abdução do quadril, ocorre de forma involuntária o movimento artrocinemático lá dentro da articulação, tá? Então é isso. Então, todo mundo com papel e caneta na mão, né? Então, é um movimento considerado, ele acompanha o movimento fisiológico, ele é um movimento de pequena amplitude e é um movimento involuntário. Beleza, são 3 movimentos artrocinemáticos: o giro, o rolamento e o deslizamento. Então vamos começar pelo giro, que é o movimento mais simples da gente explicar. Então o giro é o movimento que ocorre ao redor de um eixo longitudinal estático. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a cabeça do húmero, deixa eu pegar uma caneta. Então, se por exemplo, vou pegar um lápis. Se eu tenho aqui a cabeça do húmero, isso aqui é o húmero, né? E eu tenho aqui um eixo, lembra que o eixo, a gente pode pensar ali no espeto, né? E o frango lá girando ao redor daquele espeto, então a gente pode pensar no eixo dessa forma. Então tá lá o espeto e o movimento está ocorrendo ao redor desse espeto. Então se a gente for pensar, por exemplo, tá aqui ó, o giro, né? Então é um movimento que ocorre ao redor de um eixo longitudinal estático. Então se eu faço uma rotação medial, deixa eu chegar um pouquinho para trás. Se eu faço uma rotação medial, a cabeça do húmero vai girar medialmente. Se eu faço uma rotação lateral, a cabeça do húmero vai girar lateralmente. Ok? Então o giro, ele acompanha o movimento osteocinemático. Então se é um movimento no sentido horário, ele vai ser também no sentido horário. Se é um movimento no sentido anti-horário, ele vai acompanhar e vai ser um movimento no sentido anti-horário. Ok? Beleza. Então, o giro, ele faz parte de quando tem, por exemplo, um pós-operatório, a gente ganhar o arco de movimento. Muitas vezes é importante a gente trabalhar ali, aquela rotação medial, aquela rotação lateral. Então, por exemplo, quando eu quero ganhar, anotem isso, que essa parte que eu vou falar agora é importante. Durante a flexão do joelho, o platô tibial gira medialmente, né? Por quê? Porque na flexão do joelho ocorre uma rotação medial da tíbia. E a gente lembra que o músculo poplíteo é o starter da rotação medial da tíbia, né? Ele inicia a rotação medial da tíbia. Então, durante a flexão do joelho, a tíbia roda medialmente. Durante a extensão do joelho, a tíbia roda lateralmente. Então, para que serve a gente saber essas informações? Porque, por exemplo, num pós-operatório, onde meu paciente não está conseguindo dobrar o joelho, eu sei que se o movimento de flexão do joelho ocorre associadamente com a rotação medial da tíbia, então para eu ganhar a flexão do joelho, eu vou trabalhar a rotação medial da tíbia. Se a rotação lateral da tíbia ocorre associadamente com a extensão do joelho, eu vou trabalhar. Deixa eu ativar aqui de novo os comentários, que se vocês tiverem dúvida, vocês vão colocando aqui. Se eu preciso ganhar a extensão do joelho, eu vou trabalhar a rotação lateral da tíbia. Então, eu preciso trabalhar o giro lateral, ok? Então, eu vou lá na tíbia e trabalho esse giro lateral e esse giro medial. Então, por exemplo, eu posso colocar o meu paciente deitado, né? E aí eu trabalho. Boa noite, meu amigo Sérgio, tudo bem? Um beijão, prazer você estar aqui comigo, com a gente. Então eu vou lá e vou trabalhar, colocar a mão bem lá perto do platô tibial, né? As duas mãos, e vou trabalhar o giro lateral, e depois com as duas mãos vou trabalhar o giro medial. Então, por quê? Porque vai, como eu falei, esses movimentos vão estar associados, né, na hora de ganhar a flexão e a extensão do joelho, ok? Beleza, então o giro, se tiver alguma dúvida aí do giro, coloca aí nos comentários. E aí vamos para o deslizamento.
O deslizamento é o único movimento artrocinemático que acompanha a regra do côncavo e convexo. Então vamos lá, são 3 movimentos artrocinemáticos: o giro, o rolamento e o deslizamento. Então vou repetir. Então são 3 movimentos artrocinemáticos: o giro, que eu acabei de explicar, o rolamento e o deslizamento. Desses 3 movimentos artrocinemáticos, somente o deslizamento que obedece à regra do côncavo e convexo. O giro e o rolamento não obedecem à regra do côncavo e convexo. O giro e o rolamento sempre vão na mesma direção do movimento osteocinemático, como a gente vai ver daqui a pouco. Já falei do giro, né? Se eu faço uma rotação medial, ocorre um giro medial. Se eu faço uma rotação lateral, ocorre um giro lateral. Ok, então ele acompanha, caiu aqui o ossinho. Já o deslizamento, como eu falei, ele obedece à regra do côncavo e convexo. Então vou primeiro explicar a regra do convexo, tá? Então o que diz a regra do convexo? Que sempre que eu movimentar uma superfície articular convexa, o deslizamento vai na direção oposta ao do movimento osteocinemático. Então vou repetir. Sempre que eu movimentar uma superfície articular convexa, o deslizamento vai na direção oposta ao do movimento osteocinemático. O que significa isso? Então, pessoal, não tem uma escápula, que a minha escápula estragou. Então, vamos pensar aqui. Isso aqui é um número esquerdo, tá? Vocês devem estar vendo aí a Désio escreveu aí, saudades das minhas aulas, obrigada. Então, esse aqui é um número esquerdo, tá? Que vocês estão vendo aqui o tubérculo menor, o tubérculo maior, né? O sulco intertubercular, onde passa a cabeça longa do bíceps, que vai se inserir lá no tubérculo supraglenoidal, lá na cavidade glenoide. Então, se ele é um número esquerdo, como eu falei, vocês estão vendo aí ao contrário, imagina aqui que a cavidade glenoide, como eu falei, minha escápula deu ruim. Então, imagina que a cavidade glenoide é côncava. A cabeça do húmero é convexa. Então, antes de eu continuar a explicação, vou mostrar outras superfícies articulares, tá? Então, por exemplo, a cabeça do fêmur... Peraí, pronto, agora tá de frente para vocês. A cabeça do fêmur é convexa, né? Por quê? Porque a gente tem um acetábulo muito côncavo, né? Muito côncavo. E a cabeça do fêmur muito convexa, para encaixar ali certinho. A gente tem uma boa congruência articular, né? Muito boa congruência articular da cabeça do fêmur no acetábulo. Diferente da congruência articular da cabeça do húmero na cavidade glenoide, né? A gente tem uma cavidade glenoide mais rasa, então não tem tão boa congruência articular. Ok, então a gente tem aqui, ó, o acetábulo bastante côncavo, a cabeça do fêmur bastante convexa, ok? A gente tem aqui, ó, os côndilos femorais bastante convexos também, e o platô tibial, deixa eu desativar aqui um pouquinho. E o platô tibial côncavo, ligeiramente côncavo. Só que os meniscos fazem com que os platôs fiquem ainda mais côncavos. Então, a gente tem o côndilo do fêmur convexo, platô tibial côncavo, ok? Então, se eu estou pensando em exercício em cadeia cinética aberta, quem vai ter maior mobilidade daqueles 2 ossos que formam uma articulação, como o caso do fêmur e a tíbia, vai ser o osso distal. Então, por exemplo, na flexão e na extensão do joelho, se eu tenho cadeia cinética aberta, o osso que mais se move é o osso distal, que no caso é a tíbia. E a tíbia, em relação ao fêmur, ela é côncava. Por exemplo, no quadril, se eu estou em cadeia cinética aberta, o osso que se move mais é quem? O fêmur. Então eu obedeço a regra do fêmur. E o fêmur, lá em relação ao quadril, à articulação coxofemoral, é o que? Convexa. Então eu vou obedecer a regra do convexo. Ok? Então eu vou voltar aqui. Tá fazendo sentido, pessoal? Dá um feedback aí pra mim se tá
fazendo sentido? Se tá clara a explicação, me dá um feedback aí. Então, vamos lá. Então a gente vai obedecer a regra, vamos pensar primeiro na regra do convexo, tá? Então o que diz a regra do convexo, como eu acabei de falar? Sempre que eu movimentar uma superfície articular convexa, o deslizamento vai na direção oposta ao do movimento osteocinemático. Obrigada, Renatinha, pelo feedback. E aí, vamos voltar aqui, né? Obrigada, pessoal. Vamos voltar aqui para... Eu falei que isso aqui é uma cabeça do húmero esquerda, né? Não, pessoal. Isso aqui é uma cabeça do húmero direita, tá? Eu troquei. Então, vamos voltar lá. Essa é uma cabeça do húmero direita, tá? Eu tava olhando ao contrário. Então, vou desativar aqui. Então, vamos voltar. Ó. Então, essa é uma cabeça do húmero direita, porque a cavidade glenoide está aqui. Então, aqui o tubérculo menor, sulco intertubercular, tubérculo maior. Então, como eu falei, no sulco intertubercular vai passar a porção longa do bíceps, que vai se inserir lá no tubérculo supraglenoidal, lá na cavidade glenoide. Já a porção curta do bíceps, né, vai se inserir no processo coracoide. Então, a gente tem aqui, né, vamos imaginar que aqui está a cavidade glenoide, né? Então, aqui é a cavidade glenoide, que é côncava, e a cabeça do húmero, que é convexa, ok? Então, gente, eu tô cada vez pior, hein? É a esquerda mesmo, hein? Ó, esquerda mesmo. Tô doida. Volta pra cá. Então, esquerda. Eu olho aqui, olho ali, eu fico doida. Então, aqui, ó, vamos fazer o movimento. Então, a cavidade glenoide tá aqui, né? Cabeça do húmero tá aqui. Se eu tô em cadeia cinética aberta, quem vai se mover é o húmero, tá? Quem vai se mover em maior quantidade é o húmero. Claro que a cavidade glenoide, claro que a escápula se move também, mas o húmero se move muito mais. Então, tem uma escápula, uma cavidade glenoide côncava, rasa, né? Por isso que não tem tanta congruência articular, a cavidade glenoide ela é rasa, para uma cabeça do húmero bastante convexa. E aí, quando você faz a abdução do ombro, olha para onde esse húmero todo está se movendo. Para cima. O húmero está se movendo para cima. Mas olha para onde a cavidade glenoide está, para onde a cabeça do húmero está se movendo. Ó, o húmero como um todo é osteocinemático. A cabeça do húmero é artrocinemática. Então a gente vai pensar agora do artrocinemático, é a cabeça do húmero se movendo em relação à cavidade glenoide. O osteocinemático é o húmero como um todo se movendo. Então vamos pensar no osteocinemático. Eu estou fazendo a abdução. Para onde todo o húmero está se movendo? Para cima, né? Que eu estou aqui, ó, para cima. E a cabeça do húmero em relação à cavidade glenoide? Para onde ele está deslizando? Para baixo, olha lá, dá para ver direitinho deslizando, ó. Imagina um pontinho aqui, para onde ele está se movendo. Qual é a definição de deslizamento? Deslizamento é quando um ponto de uma superfície óssea entra em contato em vários pontos de uma outra superfície óssea. Então, se eu pensar aqui na minha mão, deixa eu pintar aqui minha mão. Se eu pensar aqui na minha mão com vários pontinhos, né? E aí eu tenho aqui vários pontinhos de uma superfície óssea entrando em contato com com um pontinho de uma outra superfície óssea. Isso é deslizamento, tá? Então, um ponto de uma superfície óssea entra em contato com vários pontos de uma outra superfície óssea. Então, aqui, ó, ela vai deslizar. Então, quando eu faço uma abdução, a cabeça do húmero desliza para baixo. Ok? Então, o movimento osteocinemático é para cima e o movimento artrocinemático é para baixo. Por quê? Porque é convexa. A cabeça do húmero é convexa. E para que serve isso? Vamos pensar agora em relação ao raciocínio clínico. Para que serve a gente usar isso? Boa noite, Vini. Um monte de gente aí querida entrando. Porque, por exemplo, vamos supor que o meu paciente, ele operou o ombro. Ou ele ficou muito tempo imobilizado. Ou ele não consegue realizar a abdução do ombro.
Se ele não consegue realizar a abdução do ombro, eu tenho que pensar, bem, durante a abdução do ombro, a cabeça do húmero desliza para baixo. Se ela desliza para baixo, eu preciso trabalhar o deslizamento inferior. Isso faz total diferença. Vou dar um outro exemplo. Movimento de flexão do ombro. Vou virar aqui de lado. Vou desativar o comentário de novo. Obrigada, Vini. Um beijo. Fica aí comigo. Movimento de flexão do ombro. Ó, movimento para frente e para cima. Se é um movimento para frente e para cima, a cabeça do húmero desliza para onde? Para trás e para baixo, porque ela é convexa. Movimento de extensão do ombro. Então, na extensão do ombro, é um movimento para trás e para cima. Cabeça do húmero desliza para frente e para baixo, porque é convexa. Então, se o meu paciente chegou que ele não consegue fazer flexão do ombro, tem N causas aí envolvidas, mas se ele tem ali um bloqueio articular, se ele tem uma questão de diminuição de mobilidade dentro da articulação, eu tenho que pensar que, durante a flexão do ombro, essa cabeça do húmero desliza para trás e para baixo. Então, eu vou ter que trabalhar o deslizamento posterior e o deslizamento inferior. Mas, professora, eu não posso trabalhar todos os deslizamentos? Eu não posso trabalhar para baixo, para frente, para trás? Bem, quando a gente trabalha todos os deslizamentos, a gente melhora a produção de líquido sinovial. Mas a gente ganha a mobilidade como um todo, mas a gente não está sendo específico, sabe? É aquela coisa do tudão, tá? Vou fazer o tudão, né? O tudão, geralmente a gente faz quando a gente não sabe muito bem o que fazer, né? Mas a gente está aqui para aprender a raciocinar. Né? A gente está, enfim, estudando, né? Estudando aí todo dia para aprender, cada dia, fazer, né? Termos um raciocínio melhor. Então chegou lá o meu paciente que ficou muito tempo imobilizado, operou o ombro, enfim, e não consegue fazer flexão do ombro, a gente sabe que a gente vai precisar realizar o deslizamento posterior e inferior. Meu paciente não consegue fazer a abdução, eu sei que eu vou ter que trabalhar qual deslizamento? Inferior, ok? Vamos pensar aqui em outra articulação que a gente obedece a regra do convexo. Então, a cabeça do fêmur, que é convexa, em relação ao acetábulo, que é côncavo. Então, durante a abdução do fêmur, né, a abdução do quadril, lembra, todo o fêmur está indo para fora, isso é um movimento osteocinemático, que é o movimento do osso como um todo, mas a cabeça do fêmur está deslizando para baixo. Então, se o meu paciente não consegue fazer uma abdução do quadril, eu sei que eu preciso trabalhar o deslizamento inferior, ok? Vou precisar trabalhar esse deslizamento inferior para poder ganhar a abdução. E aí agora a gente vai falar da regra do côncavo. E a regra do côncavo diz o quê? Que sempre que eu movimentar uma superfície articular côncava, o deslizamento vai na mesma direção do movimento osteocinemático. Opa! Então quando era convexo ia na direção oposta. E agora que é côncavo, vai na mesma direção. Sim, exatamente. Ó, ativei de novo aí os comentários para se vocês tiverem dúvida. Boa noite, Tailã. Boa noite, Letícia. Então, se a gente está pensando agora na regra do côncavo, né, que vai na mesma direção, a gente pode dar o exemplo do joelho, né, como eu falei para vocês. Né, o platô tibial é côncavo, côndilo femoral é convexo, os meniscos fazem com que os platôs fiquem ainda mais côncavos, e se eu estou em cadeia cinética aberta, boa noite, se eu tenho cadeia cinética aberta, eu penso que quem está mobilizando mais, quem está se movendo mais, a tíbia. A tíbia. Então, se a tíbia está se movendo mais, eu vou obedecer a regra do côncavo. Agora, vamos lá. Eu coloquei aqui de perfil para vocês verem, tá? Flexão do joelho. É um movimento osteocinemático. É um movimento, vou desativar de novo, que eu tô aqui com o ossinho. Obrigada, Tati. Um beijo. O movimento de flexão do joelho, que é um movimento para trás. Olha lá onde o pé está indo. Né? Então, botei até uma calça, pessoal, para poder ficar em pé, né? Vamos fazer live de short, né?
Então vamos lá. E aí se eu faço uma flexão... Ah, não vai dar pra ver meu joelho. Acho que não vai dar pra ver o joelho de jeito nenhum. Eu vou fazer assim, ó. Se eu faço um movimento de flexão do joelho, que é um movimento para trás, né, já que a extensão é para frente. Então, se eu faço um movimento de flexão do joelho, que é um movimento para trás, se eu estou pensando que a tíbia é côncava, o platô tibial vai deslizar para trás. Se eu faço um movimento de extensão do joelho, que é um movimento para frente, o platô tibial desliza para frente. E aí, fantástico! Por quê? Porque se eu sei isso, já me ajuda bastante a entender qual deslizamento eu vou ter que trabalhar mais se o meu paciente não consegue dobrar o joelho. Então ele operou, pode ter sido, ele fez aí uma cirurgia de ligamento cruzado, ele fez uma cirurgia de menisco, ele fez uma prótese do joelho, enfim, ele teve uma fratura da tíbia, imobilizou, já consolidou, já pode fazer a mobilização articular, uma fratura de patela, enfim. E já pode fazer as mobilizações articulares. A gente vai pensar o seguinte, que se durante a flexão do joelho, o platô tibial desliza para trás e o meu paciente não está conseguindo dobrar o joelho, eu vou precisar fazer qual deslizamento com o meu paciente? Posterior. E aí não adianta pegar ali o platô tibial, deixa eu pegar aqui o joelho de novo, pegar ali o platô tibial e ficar fazendo como uma gangorra, né? Para frente, para trás, para frente, para trás. Não, a gente tem que ser específico. Eu vou deslizar para trás, vou trabalhar curtinho ali o deslizamento posterior, ok? Deslizamento posterior da tíbia. E aí, se o meu paciente não consegue fazer extensão do joelho, por qualquer uma dos exemplos que eu dei antes, seja uma fratura que já consolidou, enfim, um pós-operatório de cruzado, menisco, prótese e tal, ele não consegue esticar o joelho, eu sei que eu vou precisar trabalhar o que com esse paciente? O deslizamento anterior da tíbia. Então isso faz com que nós possamos ser mais específicos, como eu falei para vocês. E a gente ficar evitando fazer o tudão no paciente, mobiliza para lá e para cá, enfim. E a gente não sabe muito bem por que está mobilizando, o que eu vou ganhar com esse deslizamento. Não, pelo contrário, a gente vai ser mais específico e a gente vai dar ênfase no deslizamento que o meu paciente mais precisa. Então, já que a gente está falando do joelho, quem chegou aí agora, né, como eu falei antes, já expliquei o giro. Então, se o meu paciente precisa dobrar o joelho, e na flexão do joelho o platô tibial desliza para trás, e associado com a flexão do joelho ocorre a rotação medial da tíbia, então eu vou ter que trabalhar o deslizamento posterior da tíbia, né? Então eu vou trabalhar aqui, deslizamento posterior da tíbia, coloco a mão na região anterior da tíbia e posteriorizo. E vou ter que trabalhar o giro lateral, um giro medial, então vou trabalhar aqui, ó. Por quê? Porque durante a flexão do joelho, o platô tibial gira medialmente. Meu paciente não tem extensão do joelho. A extensão do joelho é um movimento para frente. Então, o platô tibial desliza para frente. E durante a extensão do joelho, a tíbia roda lateralmente. Então, se o meu paciente não consegue esticar o joelho, eu preciso trabalhar o deslizamento anterior da tíbia e o giro lateral da tíbia. Ok? Então, nada de ficar, pessoal, roda para um lado, roda para o outro, roda para um lado, roda para o outro, sem saber o que a gente está fazendo, tá? Toda vez que a gente pensar em deslizamento, a gente pode pensar no plano de tratamento do Kaltenborn, que foi criado lá em 1954, e dizia o seguinte, que o plano de tratamento é um plano, né, uma linha imaginária, que corta a superfície articular côncava. Então, se o platô tibial é côncavo, imagina que a gente tem uma linha imaginária aqui cortando o platô tibial. E toda vez que eu pensar em deslizamento, eu estou pensando em um movimento paralelo a esse plano de tratamento. Toda vez que eu pensar em tração, eu estou pensando em um plano perpendicular a esse plano de tratamento. Então, se eu quero tracionar a tíbia, eu vou segurar aqui na tíbia e vou puxar para lá. Se estiver nessa posição, eu vou puxar para lá. Certo? Por quê? Porque o plano de tratamento está aqui, cortando a superfície côncava. Se eu vou pensar em tração, eu vou pensar
em fazer o movimento perpendicular ao plano de tratamento. Então, eu vou puxar aqui no caso para baixo, ok? A diferença, tem uma diferença grande de deslizamento para tração. Então, não é para achar que deslizamento e tração é a mesma coisa, tá? Beleza, então já falamos aí da regra do côncavo, da regra do convexo, e agora a gente vai pensar no rolamento. E o que é o rolamento? Rolamento é quando eu tenho vários pontos de uma superfície óssea. Quem já assistiu minha aula sabe que minha aula de artrocinemática ao vivo, né? Sabe que eu não sei ensinar artrocinemática sem pintar minha mão, né? Então, eu tenho vários pontos de uma superfície óssea e vários pontos de uma outra superfície óssea. Então, o que é o rolamento? O rolamento é isso, ó. É quando vários pontos de uma superfície óssea entram em contato com vários pontos de uma outra superfície óssea. Meu amigo professor Michael Lima aí entrando. Beijo, Michael. Então, ó, Michael é um excelente professor de quiropraxia, pessoal. Sigam lá o Instagram dele, porque realmente vale a pena acompanhá-lo lá e ver o que ele traz de novidade para todo mundo. Então, voltando. Então, eu tenho ali vários pontos de uma superfície óssea com vários pontos de uma outra superfície óssea. Então, isso aqui é o rolamento. Diferente do deslizamento, que é isso, ó. Quando um ponto de uma superfície óssea entra em contato com vários pontos de uma outra superfície óssea. Então, deslizamento é isso. Rolamento é isso. E o rolamento diz o quê? Que ele sempre vai na mesma direção do movimento osteocinemático, independentemente do osso ser côncavo ou convexo. Então, vou repetir, tá? Para quem está anotando. Então, vou beber água enquanto vocês anotam. Lembrando que a live vai ficar salva, tá, pessoal? Então, quem quiser assistir de novo, meus alunos aí de cinesioterapia, que isso cai, né, nas provas, então vai ficar gravado. Então, o rolamento é quando vários pontos de uma superfície óssea entram em contato com vários pontos de uma outra superfície óssea. E ele vai sempre na direção do movimento osteocinemático. Ele não obedece à regra do côncavo convexo. Por quê? Lembra que eu falei lá no início da live? O único movimento que obedece à regra do côncavo convexo é quem? O deslizamento, tá? Como é que a gente trabalha o rolamento? A gente trabalha nos movimentos passivos. Então, se eu pegar o braço aqui do meu paciente e realizar um movimento de flexão, um movimento de abdução, essa cabeça do húmero vai rolar dentro da cavidade glenoide. Só que para rolar, ela precisa deslizar, tá? Então, ela precisa deslizar, rolar, deslizar, rolar, deslizar, rolar. Se ela não deslizar, é como se ela machucasse a articulação quando você faz um movimento passivo. E aí, às vezes, você não consegue fazer porque bloqueia. E às vezes você até faz, mas dói. Por quê? Porque é como se desse uma beliscada dentro da articulação. Porque você está tentando rolar, mas não está deslizando. Então, a gente precisa, muitas vezes, trabalhar esse micromovimento dentro da articulação, os deslizamentos, o giro, para a gente conseguir, né, fazer o rolamento, que também é um movimento artrocinemático, mas para que eu consiga ganhar a amplitude de movimento completa, tá? Outra coisa importante para a gente falar, pessoal, se ficar alguma dúvida, vai escrevendo aí, tá? Outra coisa importante para a gente falar é sobre a posição de repouso. Então, toda articulação tem uma posição chamada posição de repouso. Essa posição de repouso, que a gente chama de loose package, ou posição de repouso, ela é uma posição de menor atrito ósseo, menor contato de uma superfície óssea com a outra. Também é uma posição onde a gente tem alívio dos sintomas, maior produção de líquido sinovial. Então, eu sempre brinco na sala de aula que quem tem dor no ombro não vai chegar assim para você. Ó, tô com uma dor no ombro enorme, ou aqui. Ó, tô com uma dor no ombro, mas essa posição é ótima. Não, ninguém vai chegar assim. A pessoa chega com dor no ombro aqui, né? Segurando o outro braço. Por quê? É uma posição de maior alívio dos sintomas, porque é uma posição próxima à posição de repouso. Qual é a posição de repouso da glândula humeral?
Então, uma abdução do ombro de 30 graus, uma abdução do ombro de 40 graus, uma abdução horizontal de 30 graus e uma leve rotação lateral. Ó, minha irmã pegando a estrada e entra para ver minha live. Minha irmã é uma fofa. Eu vou repetir. Uma abdução do ombro de 50 graus, uma abdução horizontal de 30 graus e uma leve rotação externa, tá? Então, anotem aí que eu falei trocado. Uma abdução de 50 graus, uma abdução horizontal de 30 graus e uma leve rotação lateral. Então, claro, né, o braço apoiado, e aí quando você vai fazer mobilização articular e o seu paciente está com muita dor, essa é uma posição de alívio dos sintomas. Então, sempre busquem, se o seu paciente está muito irritável, se ele está com muita dor, busquem a posição de repouso da articulação, que geralmente é uma posição de alívio dos sintomas. Professora, mas eu não sei todas as posições de repouso. Pessoal, numa guia, aquele livro de avaliação musculoesquelética, no livro do Kaltenborn de mobilização articular, tem as posições de repouso de todas as articulações. Então, como eu falei, é uma posição de alívio dos sintomas. Então, se o seu paciente está muito irritável, ele está com muita dor, vale a pena a gente procurar colocar nessa posição de repouso para fazer as mobilizações articulares. Então, o que é um paciente irritável? Eu expliquei isso na live de mobilização neural, né? Que eu fiz, deve ter um mês mais ou menos. Paciente muito irritável é aquele que rapidamente agride o tecido dele, né? Como assim? Sabe aquele paciente que fala assim para você, olha, eu caminhei um pouquinho, já fiquei com muita dor, e aí tive que ficar deitado horas, ou tive que tomar remédio porque não passava a dor. Ou, por exemplo, a pessoa é professora, e aí ela vai escrever no quadro, e ela começa a escrever no quadro e fala, pessoal, eu não vou ter que editar, porque eu já não estou aguentando mais escrever no quadro, porque ela escreveu um pouquinho e a dor já apareceu. Então ela faz pouca atividade e aquele sintoma já apareceu muito intenso, tá? Aquele paciente com dor lombar que fala que a pior dor para ele é sentado. Ele fica um pouquinho sentado, ele já sente uma dor muito intensa. E aí ele precisa deitar e ficar muito tempo deitado para essa dor sumir. Então, esse paciente está muito irritável. O tecido dele está muito irritável. Esse paciente a gente vai ter que tomar muito cuidado na hora das mobilizações. A gente vai ter que ser mais suave com esse paciente. A gente vai ter que tomar mais cuidados com esse paciente, ok? Já o paciente não irritável, o que é o paciente não irritável? É aquele que ou ele tem uma dor mais leve, ele consegue ficar o dia inteiro, né, com aquela dor, às vezes nem toma remédio para aquela dor, é uma dor mais suave, ou ele faz muitas atividades para a dor e a dor acaba ficando um pouco mais intensa, mas logo senta ou deita e essa dor já some ou diminui muito. Então é um paciente menos irritável. Esse paciente a gente pode ser mais, não vou dizer agressivo, né? A gente pode ser mais, talvez um pouco mais enfático, ou a gente não precisa ser tão suave com esse paciente, tá? Então os pacientes que estão muito irritáveis, a gente procura a posição de repouso, que é uma posição de alívio dos sintomas, tá? Lembrando que, como eu falei, a posição de repouso é a posição onde cápsulas de ligamentos estão mais relaxados, os músculos estão mais relaxados, a gente tem uma produção de líquido sinovial, uma diminuição dos sintomas. Então, é uma posição mais agradável para realizar as mobilizações articulares, ok? A gente tem as posições de loose packed, que são as posições de repouso, e a gente tem as posições de close packed, que são as posições de maior congruência, maior fechamento articular, onde a articulação está mais travada. Então, por exemplo, no ombro, quando você tem uma abdução grande do ombro, você tem uma posição de muito impacto, muito travamento ali, muita congruência articular. Realizar a mobilização articular, onde a articulação está mais travada, tá com mais contato de um osso com o outro, geralmente gera mais sintomas, especialmente se o seu paciente estiver muito irritável, tá? Outra coisa importante, pessoal, é a gente usar um sinal comparável na hora de realizar a mobilização articular. Então, o que é um sinal comparável? Também já falei isso em alguma live, mas não tenho certeza. O sinal comparável é um movimento que você escolheu que
dói mais. Então, por exemplo, seu paciente tem uma dor cervical. Então, você pede para ele fazer rotação, você pede para ele fazer lateroflexão, que é a inclinação, você pede para ele fazer extensão, flexão. E aí, por exemplo, o movimento que mais doeu foi a lateroflexão direita, que aí para vocês eu acho que aparece esquerda. Então, foi a lateroflexão, tá? E aí você vai usar a lateroflexão, você anota, sinal comparável. Então, se você pegar lá os meus prontuários, tem lá SC, né, que é sinal comparável. E aí eu coloco qual foi o movimento. E aí eu vou usar uma determinada técnica de mobilização articular ou uma manipulação, enfim, alguma técnica. E aí depois eu retesto esse paciente, né? Então o movimento que mais doeu foi a látero, para a direita, minha direita aqui, que é essa aqui. Então o que mais doeu foi inclinar para esse lado. Então eu vou fazer uma técnica no meu paciente, vou retestar a látero e vou verificar se melhorou. Se melhorou, eu faço novamente essa técnica, né? Então, essa é uma visão muito utilizada pelo Maitland, né? Então, você faz lá, por exemplo, se ele está muito irritável, você faz 30 segundos, retesta, melhorou, você faz de novo, mais 30 segundos, né? Ó, um monte de professor querido aqui entrando. Beijos, Maurício. Entra lá, galera, também no Instagram do professor Maurício, que é um Instagram também que ele traz muitas informações importantes para vocês. Então, você vai fazer a técnica, como eu falei, se ele está muito irritável, a gente faz uma média de 30 segundos. E aí, acabou de fazer a técnica, retesta, melhorou, refaço, né, a técnica mais 30 segundos. Se ele não está irritável, eu faço a técnica, faço a técnica por 60 segundos, né, 1 minuto, porque não está tão irritável, retesto e faço novamente mais 1 minuto. Tá? E posso fazer aí 3 séries de 1 minuto, se ele não está irritável. Isso é o que é preconizado pelo Maitland, tá? Tudo bem? Deu para pegar aí? Me dá um feedback aí, galera. Se tá dando para pegar tudo. Então tá quase na hora da gente encerrar, mas deixa eu explicar um pouquinho da tração, tá? Qualquer coisa a gente marca depois uma nova live aí para finalizar o assunto, na mobilização articular parte 2. Mas aí vai ser só para quem assistiu a parte 1, brincadeira. E aí a tração, como eu falei para vocês, é um movimento perpendicular ao plano de tratamento. Então lembra, ó, quem entrou aí agora, vou dizer, obrigada, Renatinha. Então, se eu tenho ali um movimento, o que é o plano de tratamento? É uma linha imaginária que corta a superfície articular côncava. Então, a tração, né, vai ser sempre perpendicular ao plano de tratamento, ok? Então, para que eu uso a tração? A tração a gente geralmente utiliza antes das técnicas de mobilização articular. Para quê? Para diminuir o impacto, diminuir o atrito dentro da articulação, para aumentar a produção de líquido sinovial e já preparar essa articulação para a mobilização articular, para os deslizamentos, tá? Então a tração ela é muito eficaz, especialmente antes das mobilizações articulares ou associado com a mobilização articular. Então, às vezes eu consigo fazer uma tração e associar com o deslizamento, né? Que fica muito eficaz a técnica, tá? Deixa eu ver aqui mais o que eu separei para vocês. Então, eu separei a irritabilidade, sinal comparável para a gente falar. E aí, pessoal, vamos lá. Deixa eu ver aqui mais o que. Então, vamos falar rapidinho dos movimentos, dos graus de movimento articular, tá? Fiz aqui uma listinha do que eu queria falar para vocês. O Maitland, ele preconiza, ele fala, né, de 4 graus de mobilização articular, onde o grau 5 é o thrust, tá? É a manipulação da osteopatia, é o ajuste da quiropraxia, então é o thrust. Então, o grau 5 é o thrust, onde a gente ouve aquele estalo, né, que todo osteopata, todo quiropraxista, quando ocorre o estalo, fala assim, que bom, né? Claro, quando você quer que estale, né? Quando você quer que ocorra o thrust. E aí, tem pacientes que não podem, né, ser manipulados, não podem ser ajustados, a gente não pode fazer o thrust.
a gente pode pensar em uma mobilização, né? Então ele não pode por alguns motivos, né? Vamos pensar, ele tem uma idade muito avançada, ele tem uma artrose que já está com muita degeneração, enfim, você não está tão seguro para fazer essa manipulação, ou você tentou fazer a manipulação, né, o ajuste não entrou, e aí você pode, né, pensar ali nas mobilizações. As mobilizações são sempre bastante seguras, né? Não que a manipulação não seja, né? Se você vai fazer, não que o ajuste não seja, se você vai fazer de uma forma bem, uma boa avaliação, né? Se você vai fazer de uma forma bem específica, então tá ótimo. Mas não pode receber aquele trust, então você vai pensar ali numa mobilização. Então o Maitland, ele preconiza 4 graus de movimento, né? O grau 1, 2, 3 e 4. O grau 1, então eu vou falar aqui de cada grau de movimento antes da gente finalizar a live, tá? O grau 1 e grau 2 são graus que a gente utiliza quando o paciente está muito irritável. O grau 3 e grau 4 são graus mais intensos, né? São graus mais fortes. Então a gente utiliza quando o paciente não está tão irritável, tá? Para a gente não correr o risco de exacerbar esse sintoma do paciente. Uma outra coisa importante, às vezes o paciente não está tão irritável, mas como a técnica não pode doer, como a mobilização não pode doer, você pode diminuir a amplitude de movimento, tá? Vou dar um exemplo hoje do que aconteceu comigo. Fui atender um paciente que não está irritável, né? O paciente lá no consultório não está irritável. É um paciente que já não é a primeira sessão, o nível de irritabilidade está baixo, ele tem uma dor 2, 3, e eu fui fazer uma PA na articulação facetária, na torácica, uma torácica específica, e fiz o grau 3 e ele falou que doía. Fiz o grau 2 e ele falou que doía. E não é para doer durante a técnica. E aí tive que fazer o grau 1. E o grau 1 não doía. Então mantive o grau 1. Claro, se o grau 1 doesse, eu ia tentar uma outra posição, uma outra pegada. Às vezes a gente muda até de nível, né? Um nível acima, um nível abaixo, para a gente conseguir fazer a mobilização, tá? Meu amigo Oséias, um beijo. Gente, a gente tá cheio de professor hoje nessa live, olha que chique. Obrigada, pessoal. Então vamos falar dos graus. Então o que é o grau 1? Vou desativar aqui rapidinho de novo. Então se a gente for pensar aqui, ó, eu vou dar um exemplo aqui no punho, tá? Porque fica mais fácil para vocês. Se vocês quiserem, façam no punho de vocês, que pode ajudar a entender os graus de movimento. Especialmente a galera que às vezes tem mais dificuldade de entender esses graus, acho que o punho ajuda bastante. A gente tem que pensar na primeira resistência do tecido, que é uma resistência mais de tecidos moles. E a gente tem que pensar numa segunda resistência, que é uma resistência articular, onde a gente vai até o final do movimento, tá? Então aqui se eu fletir, ó, fletir, eu tô na primeira resistência, mas eu consigo ir até o final, olha. Aí aqui já começa a doer mesmo, porque eu já tô numa barreira articular. Então a minha primeira barreira é uma barreira de resistência de tecidos moles, e se eu vou até o final, eu tenho uma barreira de articular, uma barreira mesmo de final de movimento. O grau 1 e grau 2 eu não chego, né? Eu só chego até a primeira barreira. O grau 1 eu nem chego na primeira barreira. O grau 2 eu só chego até a primeira barreira. O grau 3 e o grau 4 eu chego na segunda barreira. Então por isso que ela é mais forte, né? Então por isso que o grau 1 e o grau 2 a gente fala que a gente usa em pacientes mais irritáveis, né? Porque é bem mais superficial. Então o grau 1, ó, olha pra cá, um movimento oscilatório de pequena amplitude realizado antes da primeira resistência. Já o grau 2, ó, movimento oscilatório de grande amplitude, realizado até a primeira resistência. Aí vou agora até o final, ó. Grau 3, movimento oscilatório de grande amplitude, realizado até a segunda barreira, a segunda resistência. E o grau 4, movimento oscilatório de pequena amplitude, realizado até a segunda barreira, até a segunda resistência. Então vou repetir os graus, tá? Então, grau 1,
movimento oscilatório de pequena amplitude, realizada antes da primeira barreira, nem chega na primeira barreira. Grau 2, movimento oscilatório de grande amplitude que chega na primeira barreira. Grau 3, ela está entre a primeira barreira e a segunda. Então, movimento oscilatório de grande amplitude que chega na segunda barreira. E o grau 4, movimento oscilatório de pequena amplitude, vai ali no finalzinho e fica mobilizando. Então, o grau 4, movimento oscilatório de pequena amplitude que chega na segunda barreira. E já o grau 5 é aquele movimento oscilatório, não. O grau 5 é o thrust. É quando você consegue a cavitação, tá? Aí a gente está falando em manipulação ou ajuste, é o thrust, ok? Deixa eu ver mais aqui. Me dá um feedback aí, galera, se tá tudo bem com os graus de movimento articular. Grau 1, 2, 3 e 4. Uma outra coisa importante, como eu falei, se o paciente é irritável, né, geralmente a gente faz ali 2 séries de 30 segundos. Então eu faço a primeira, reavalio usando o sinal comparável e faço nova. Se melhorou, faço novamente. Tá? Então eu vou dar um exemplo. Meu paciente tem dor para inclinação, eu faço a mobilização articular, ele retesto somente aquele movimento que doeu. Não é para ficar fazendo todos os testes de novo, né? Aquele movimento que mais doeu, ou aquele movimento que tem menor amplitude. Se ele não tem dor, às vezes a gente pode ir pela amplitude, tá? E aí verifica, obrigada pessoal, aí ele verifica, a gente verifica se melhorou. Melhorou, eu faço de novo, tá? Então nos pacientes irritáveis, 2 séries de, obrigada Vini, 2 séries de 30 segundos nas condições irritáveis. Já, vou até tirar um print aqui, Vi. Isso. E já nos pacientes não irritáveis, eu uso lá o grau 3 e o grau 4. E se o meu paciente, faço a técnica, né? Faço uma série de 1 minuto, retesto usando o sinal comparável e ele melhorou, eu faço mais 2 séries de 1 minuto. Então, no total, no paciente não irritável, geralmente eu faço ali 3 séries de 1 minuto. E no paciente irritável, como ele está com muita dor, eu tenho que ser mais cuidadosa. Então, eu tenho que fazer ali 2 séries, por exemplo, de 30 segundos, tá? Os pacientes irritáveis, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não irritar mais ainda esse tecido, né? Porque o paciente já está com muitos sintomas. Então, a gente tem que tomar cuidado para esse paciente sair melhor do nosso consultório, ou a gente dá um estímulo, né, para esse tecido ir se organizando, tá? Mas tomar muito cuidado para esse tecido não se irritar mais ainda e o paciente piorar, tá? Que esse nunca é o nosso objetivo, né? Outra coisa que é importante a gente falar, obrigada Pedro, outra coisa importante a gente falar sobre os graus de mobilização, como eu falei, são 4 graus, mais, né, o thrust, que é o grau 5, então a gente utiliza muito o grau 2 e o grau 3 para avaliar esse indivíduo, tá? Então, por exemplo, no paciente irritável, a gente usa o grau 2 para verificar se reproduz o sintoma, se gera sintoma. Se gerar sintoma, a gente utiliza para tratar o grau 1, tá? Já o paciente irritável, não irritável, né? Isso que eu acabei de falar, é o irritável. Já o paciente não irritável, a gente utiliza grau 3 para testar. E aí, se não doer, a gente usa o grau 4 para tratar. Se doeu com grau 4, usa o grau 3 para tratar. Doeu com grau 3, usa o grau 2 para tratar. Doeu com grau 2, usa o grau 1 para tratar. Doeu com grau 1, professora? Como eu falei, muda a pegada, muda o nível, ok? Se a gente for pensar em coluna, né? Às vezes, por exemplo, se for pensar em ombro, às vezes a gente muda um pouquinho a pegada, já faz uma diferença incrível, né? Joelho, a mesma coisa, assim vai, ok? Então, pessoal, foi isso que eu tinha preparado para a nossa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Então foi aí 1 hora de live. Então espero aí que vocês tenham gostado.
Vou ver se eu consigo organizar uma outra live sobre esse assunto, né? Pra gente discutir um pouco mais, talvez falar um pouco mais de coluna. Peraí, deixa eu beber água. Então essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube, Vanessa Knusti. Então quem não assinou lá meu canal, assina para vocês poderem sempre receber os vídeos que eu posto lá. E vai ficar salva também no meu Instagram, tá? Na semana que vem não tem live, pessoal. Semana que vem, véspera... Vivi, vai ficar salva, tá? Não se preocupa não, tá salva, a pessoa vai ficar salva, tá? Semana que vem não tem live, né? Porque é véspera de feriado e aí ninguém assiste live, né? Obrigada, Monique. É pouco tempo, né, pessoal? Mas vai ficar salva e depois a gente pode fazer uma parte 2, tá? Lembrando que a gente vai ter curso aí de mobilização articular, tá? Então a gente vai ter o curso de mobilização articular para de extremidades em junho e o curso de mobilização articular de coluna vertebral em agosto, tá? Então pode fazer um ou outro, pode fazer os dois, e quem fizer os dois tem um valor aí mais acessível, com bom desconto, né, por estar fazendo os dois, tá bom? A gente vai ter um curso também, mês que vem, só para acupunturistas, tá? Obrigada, Luci, obrigada, Taylor. O curso do mês que vem é só para acupunturistas ou estudantes de acupuntura, então é anatomia palpatória para estudantes de acupuntura e acupunturistas. Então é comigo, né, eu vou falar a parte de anatomia palpatória, e o Fábio, que vai falar a parte de acupuntura. Então, assim, é o primeiro curso que a gente vai dar de anatomia palpatória com acupuntura. Então, tenho certeza que sim, vai ser um grande sucesso, já tem bastante gente procurando. Então, quem tiver interesse, corre lá, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom o curso. Estamos organizando aí o curso com muito carinho para a galera. E como eu falei, o curso de mobilização articular em junho, extremidades, e agosto, coluna vertebral, tá? Então, semana que vem não tem live por causa do feriado, né? Véspera de feriado, ninguém assiste live. Mas no dia 27, né, a gente vai ter uma live fantástica sobre oculomotricidade, com a professora Carla Porto. Então, ela vai falar sobre oculomotricidade, vamos conversar sobre fisioterapia para os olhos. Eu acho que tem várias áreas aí dentro da fisioterapia. Que legal, Denise, uns 15 anos, que legal! Muito bom, um beijo! Ótimo, Bruno, vou adorar revê-lo. Obrigada, Zé, pelo carinho. Então, professora Carla Porto, né, como eu falei, eu acho que tem muitas áreas dentro da fisioterapia que estão crescendo muito e que estão precisando de profissionais, como foi a live do zumbido semana passada, onde a professora conversou bastante sobre isso, né, da importância de estimular os fisioterapeutas a procurarem essas áreas que estão precisando de pessoas para trabalhar. Então essa área, por exemplo, de oculomotricidade é uma área que tem pouca gente trabalhando também, então é uma área que eu acredito que vai crescer bastante. Então a professora Carla Porto, ela é fisioterapeuta neurofuncional pelo COFITO, mestre e doutora em ciências da reabilitação e tem atuação clínica em fisioterapia vestibular e oculomotora. Beleza, pessoal? Meu amigo Ivan aí, um beijo grande, Ivan. Pessoal, um prazer ficar com vocês até agora. Muito obrigada, tá? Obrigada a essa galera toda que ficou aí até o finalzinho. Aproveitem bastante a Páscoa, uma Páscoa linda para vocês, né? Que a gente lembre sempre que é um momento de celebrar em família, né? Celebrar, né, as energias aí positivas, independente da sua religião, que seja um momento de muita paz com a família de vocês, tá bom? Obrigada, Vivi. Pessoal, um beijo grande. Tá bom, Suelen? Até amanhã. Um beijo grande, pessoal. Boa Páscoa. Obrigada. Tchau, tchau.